Está começando mais um Design Connect, diretamente do Brasil e Portugal. Com vocês, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti, e convidados internacionais no Design Team. Olá, seja bem-vindo ao Design Team e dessa vez nova série no Buriti. A gente só inventa moda, aí criamos mais Olá. uma. Olá. Olá, tudo bem? Essa não tem berro. Ah, pode ter. Deixa eu pensar. Não, a gente pensa depois. Mas seja bem-vindo ao Design Connect. E a proposta aqui é trazer profissionais que estão trabalhando fora do país, né? Conectados com design, trabalhando, morando, né? Que tem essa vivência. Exatamente. Para trazer para a gente essa conexão de como é que é essa relação do Brasil para fora, né? E uma visão, né? Vou falar de estratégia, vou falar de produto, vamos falar de design, de experiência do usuário, de tudo aqui. Então, para variar, estamos aqui. Mas antes da gente chamar nossa convidada sensacional, assina o Design Team, aperta o sininho para receber notificações. Curte, compartilha. Dá like no nosso Telegram. Entra no nosso Telegram, escuta os nossos podcasts, porque vai ter conteúdo muito próximo agora, né? Vai ser tudo conectado, então vai ter esses convidados daqui, muitos vão para o podcast também. E acesse o nosso site, designteam.com.br. E comente, né, Rodrigo? Eu acho que Comenta. o que a gente sente muita falta é de você dizendo se foi bom, se foi uma merda. Fala. Sugira conteúdo pra gente. Fala assim, cara, isso aqui que o convidado falou, eu acho que vale a pena a gente explorar. Por que eu tô falando isso? Porque funciona, né? Exato. A gente tá lançando uma série, tem uma série aí, provavelmente se você tá ouvindo isso aqui no futuro, já existe, né? Que é um spin-off de uma conversa que a gente teve, né? Sobre um tema específico lá no Bom Dia UX, e isso virou uma série de outras conversas e vídeos e tudo mais. Então, a gente quer que você diga o que acha mais interessante de ser explorado, que a gente vai explorar. A gente vai. Contanto que não seja sobre portfólio, design, CCC e design precisa codar, aqueles, né, que corta já a pessoa, né? Não, mentira. E eu vou editar isso, ou não. E é verdade. Tem até um corte aqui, a gente esqueceu de falar. É uma honra. Nossa primeira convidada, a gente já estava aqui pensando em que oportunidade a gente ia trazer, né? Uma estrela do mercado de design brasileiro. Sim. E com uma experiência sensacional, uma referência. Para mim é uma referência. Então, se você não conhece, provavelmente vai virar sua referência também. Então, no nosso primeiro episódio com a gente, Ellen Kiss. Gente, é com enorme prazer, eu acho que é uma conversa que a gente já estava ensaiando a ter de alguma maneira há muito tempo, porque a gente fica sondando o LinkedIn, sabe, Ellen? A gente fica sondando o LinkedIn, fala, essa pessoa aqui, coloca ela na nossa lista, um dia a gente quer trazer, e finalmente, então, a gente está tendo a oportunidade de poder ter você aqui, né, num horário especial, inclusive, para a gente conseguir trocar uma ideia nessa nossa nova série. E para a gente começar, Ellen, se apresenta. Eu duvido que tenha alguém que não te conheça, mas para não correr o risco, por favor, conta pra gente um pouquinho quem é a Ellen Kiss. Imagina. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, é um prazer estar aqui, admiro muito o canal, acho que vocês têm um trabalho excelente para a comunidade, é importante, né, ter essa troca, espaço de reflexão, só assim a gente consegue evoluir, né, com o sinal, então, um prazer estar aqui. Bom, eu sou a Ellen Kiss, eu trabalho design há 25 anos, mais ou menos, quando o design não era tão popular como ele é hoje. Sou apaixonada por design, pelo potencial que o design tem de transformar as corporações, as cidades, as empresas, a sociedade de modo geral e as pessoas, né? Porque eu me vejo transformada por meio do design também. Acho que todo mundo nesse segmento que tem um pouquinho de autorreflexão aí percebe, né, esse movimento. E, enfim, então eu comecei a trabalhar lá atrás, quando o design ainda não era tão popular, muito focado ainda em identidades visuais, logo, embalagem, e a minha carreira, ela acompanhou a evolução da própria disciplina, né? Então, a partir daí,
eu passei para trabalhar com inovação, quando, né, o design thinking começou a ficar um pouco mais popular, e por último, migrei, né, diria que foram 3 grandes ciclos. O primeiro ciclo, design mais tradicional, como a gente, né, via a disciplina lá atrás. O segundo ciclo muito pautado em inovação, como consultora e de uma forma mais independente. E o terceiro como executiva, liderando um time no Banco Itaú, durante 7 anos. Acho que eu fui uma das primeiras pessoas profissionais a migrar, né, para uma carreira corporativa, para uma carreira executiva e liderar design dentro de uma grande corporação, design estratégico, né? E acho que foi uma experiência incrível, dolorida, claro, né? Faz parte a gente migrar para um universo que não é o nosso, mas na qual eu aprendi muito. E hoje eu estou vivendo um período completamente diferente dos anos anteriores. Eu tirei um sabático e estou morando na Califórnia. Até por isso, né, o horário especial. Então, obrigado por abrir aqui essa agenda. Com 5 horas de fuso horário, não daria para a gente gravar, né, tão cedo. Mas enfim, hoje eu estou um pouco acordada, mais acordada para poder conversar com vocês. Não, e repetindo, o prazer é enorme nosso, assim, é como eu falei, né? Eu falei aqui nos bastidores, você é uma referência, né? Então, acho que a gente vai aprender muito com essa conversa. E, justamente, pegando essa longa história e essa visão de quando o design não era o design que nós temos hoje, né? Essa transformação, eu queria começar com a seguinte pergunta aqui nessa conversa. Você viu ali o design thinking sendo uma porta de entrada, né, com uma discussão de como a inovação poderia modificar as empresas, né, e esse processo se transformando e se aproximando muito do que a gente fala hoje sobre a entrega, né, primordial da experiência para o cliente, para o usuário. O que para você mudou de forma mais latente ao longo desses anos, essa discussão que começou lá, né, naquele cenário que você trouxe, até hoje, nessa visão não só do Brasil, tá, na visão da sua experiência hoje também fora do país? Ótimo. Ótima pergunta, Rodrigo. Essa discussão, acho que ela começou a acontecer por volta de 2003, 2005, né? Eu me lembro, eu estava fazendo mestrado na Inglaterra, design thinking nem existia, tanto que meu mestrado foi em design management, que é um termo que, né, hoje ele nem tem tanta popularidade, mas na essência a discussão, o conteúdo era o mesmo, né? Que era utilizar o design como metodologia para agregar valor para as organizações, para o negócio, né? E eu me lembro que naquela época gerou-se uma polêmica, né, muito grande, uma divisão dentro do segmento de mercado design, né, com parte dos pensadores sendo bastante entusiastas do termo design thinking e a outra parte sendo bastante resistentes. Para mim, olhando, né, claro que é fácil olhar hoje, né, e fazer essa retrospectiva do passado, mas eu acredito que foi fundamental para o design ocupar a cadeira que ele ocupa hoje, ocupar o espaço que ele ocupa hoje e conseguir gerar, né, o valor que ele gera. Por quê? Porque eu acho que só a partir do design thinking, dessa releitura, né, ou dessa nova roupagem, se é que a gente pode falar assim, do design, é que a gente conseguiu se aproximar do core da ação, do core do negócio, né? Antes disso, ele era ainda muito uma disciplina muito distante, muito próximo à arte, né? O designer, ele normalmente era chamado no final do processo só para fazer a maquiagem final, seja ela um logo, uma identidade, uma embalagem, e o principal valor que era repensar o que, né, não o como, o que está sendo feito. Será que esse não é a embalagem, é o produto, né? Será que esse produto é relevante para as pessoas? Será que eu consigo repensar, criar uma experiência melhor a partir dele? Isso a gente não era envolvido, né? Então, eu acho que a partir de lá, né, e claro, um grande mérito aí para a IDEO, para os grandes, né, pensadores, os grandes escritórios de inovação do mundo que conseguiram cunhar, né, esse termo e ganhar relevância dentro dele, principalmente dentro do universo de negócio, né? E eu percebi de lá para cá, né, eu dizer que antes era necessário nós como designers fazer um exercício de convencimento, né, do empresário ou do executivo
para investir em design, né? Com o passar do tempo, isso deixou de ser necessário. Ele já sabia, passou a entender a relevância e a importância, e a discussão passou a ser o como. Então, como eu trago o design para a minha organização? O que o design vai conseguir efetivamente gerar de valor para mim? É no produto, é na experiência, é no meu canal digital, é no serviço que eu vou entregar. E aí, para nós, designers, a discussão ficou muito mais interessante, porque nós conseguimos mudar de nível, né? Você passa a ter um outro interlocutor, inclusive, dentro das organizações. Não mais aquela área de marketing só, e sim o CEO, a liderança, o C-level, que tem um compromisso estratégico muito mais relevante, né? E mais core, mais central para a organização. O Buriti é assim, já vou explicar, eu esqueci de explicar isso para você. O Buriti, ele desliga o microfone, eu já olho, ele vai vir com uma pergunta. Olha lá. É que a galera não vê, né? Então não adianta, também, só você ver. É só eu ver. Mas não, e eu gostei de tudo, obviamente, mas um ponto que a Ellen puxou foi muito legal sobre o mestrado dela, que ela disse que se era nomeado como design management, né? E naquele momento não era o design management que a gente tem discutido hoje em dia, né? Mudou-se um pouco a visão. Então, é muito claro, né, que o design ainda era tratado como o processo do design ou como a ação do design propriamente dito, né? Então, você estava ali se especializando, me corrija se eu estiver errado, mas você estava se especializando em como usar o design, como gerir o processo de design, né, para chegar num resultado. E o Design Thinking traz para essa discussão como gerenciar também o que o design pode ser para a empresa, né? Isso vem junto dessa discussão, sai deixa eu ver como é que eu posso fazer o design da melhor forma possível e como é que esse design pode expandir o braço além do design, né? Exatamente. E concordo com o que você falou, e são visões distintas mesmo, né? Uma coisa é você fazer a gestão, é você, né, fazer gestão de um processo de design, né? E aí isso pode ser feito dentro de uma organização, dentro de uma agência de design, como um profissional autônomo, né? Esse é um olhar. E o outro é justamente olhar o futuro, né? Olhar o potencial estratégico desse processo de design para a organização. E aí, Brit, me ocorreu uma outra coisa que a gente tem uma discussão que está muito presente hoje em dia, né? Que é a liderança em design, né? E quando a gente fala de liderança, é interessante porque ela também tem esses dois vieses. A liderança, ela tem o papel de ser líder, e o líder, né, ele faz a gestão, né, e aí, consequentemente, tem uma série de questões táticas que estão inseridas aí, né, contratar, gerir métricas, resultados, motivação, enfim, tem uma série de questões aqui, mas o líder, ele também tem esse outro aspecto que ele é mais sutil, que envolve o valor do design, que envolve mostrar para a organização o potencial que ele pode gerar, né? E aí eu acho que é o principal desafio, eu acho, para nós designers, porque para fazer isso é preciso que a gente saia do nosso lugar comum, né? Da nossa área de expertise e migre para a expertise do outro, para a expertise da organização, que é o negócio, que são os processos, que são as métricas, que não é algo que está inerente na profissão do designer, né? O designer ele não é capacitado para isso na faculdade, não faz parte da grade curricular do designer, que é até uma coisa que está sendo revista, né? Tem uma discussão aqui mundial acontecendo em relação a isso, né? Qual é a nova grade, então, do curso de design? Enfim, então acho que da mesma forma como lá atrás tinha essas duas visões, né, do design management e do design thinking, agora também, talvez a gente não tenha um termo ainda para isso, mas design leadership para mim também tem esses dois olhares, tem o olhar o tático e o estratégico. É muito interessante, né, porque é inegável o valor do que o discurso do design thinking trouxe, né, para o mercado. É inegável que muita gente chama, né, de produtização do design ou encapsulação do design e tal, encapsulamento do design,
Mas é inegável que isso trouxe para dentro do mercado uma possibilidade de a gente subir o nível de discussão, né? Enquanto a gente estava ali só discutindo, não, design, olha para a gente, pelo amor de Deus, a gente pode fazer alguma coisa, mas mesmo a gente não sabia o que, né? Isso traz um outro nível de discussão. E agora a gente começa a ter essa coisa do, olha, eu preciso mostrar para a empresa o que o design pode e deve ser para ela, porque aí entra uma outra discussão que acho que até que você pode falar um pouco, que é, cara, cada empresa tem uma pegada, né? Quando você entrou no Itaú ali, para mostrar para o Itaú o que design podia ser para ele, é uma coisa, né? Quando a gente fala da Boa Vista, quando a gente fala de uma startup, é outra coisa. Então, o Rodrigo e eu, a gente conversa muito que a gente vê que o líder de design hoje ele se torna cada vez mais importante porque alguém precisa ser essa conexão, essa tradução do design como valor e para a empresa, né? Então, e falar, olha, o design tem esse valor, mas para vocês aqui, ele vai caminhar desse jeito até chegar ali. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa fazer essa galera entregar essa visão, né? Então, é o tático e o estratégico funcionando muito juntos, né? E é uma coisa que a Ellen trouxe que eu achei sensacional, que eu, na real, eu me vi no desafio, né? Na nossa atuação no dia a dia, o como. Nós rompemos a barreira do que precisamos de design. Agora, como usar o design é exatamente isso, né? Como que eu vou viabilizar o design aqui dentro para que ele faça a diferença? E aí você trouxe um ponto que a gente sempre toca, Ellen, que é não adianta você ficar numa conversa operacional e achar que está sendo estratégico, se você não tem a passagem das camadas que vão, né, vem após, que é essa visão tática estratégica. E nesse ponto, você acha que a gente está evoluindo bem na visão do como dentro das empresas? Sua perspectiva é positiva em relação a isso? Cara, vocês foram falando, vieram tantas coisas na minha cabeça, então, que eu fui tentando fazer algumas anotações aqui para não perder, tá? E vão passando flashbacks assim, de experiências pessoais, né, ao longo dessa conversa. Primeiro, eu acho que o Rafael trouxe uma coisa, né, Buriti, que a gente vai aprendendo, né, e é um aprendizado na prática, né. Nem eu sabia exatamente o valor que eu podia entregar quando eu entrei no Itaú. Quer dizer, eu confiava muito na minha habilidade como designer em entender do cliente, entender a necessidade do cliente e ser esse advogado, né, de uma melhor experiência e de um foco no cliente dentro da organização. Mas o como ele veio a partir da prática, né? Porque, de novo, cada empresa, como você mesmo disse, cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem uma estratégia, então o que serve para uma empresa não necessariamente vai servir para outra. É importante que o designer tenha essa habilidade de fazer, como o Rodrigo trouxe, essa tradução, né? Então entender a necessidade do cliente, entender a cultura da organização e agregar o design da melhor forma, né, para entregar. Isso acontece muito na prática. Então, essas são umas coisas que vieram na minha cabeça. A outra é essa habilidade em traduzir, né? Eu acho que a tradução, ela só acontece quando você é capaz também de entender o outro lado da mesa, né? E essa é uma crítica que eu faço até para os designers em geral. Eu acho que muitas vezes a gente é tão apaixonado pelo que a gente faz e a gente acredita tanto que o design vai resolver todos os problemas do mundo e deixa de ter humildade de também entender o lado de lá, sabe? E muitas vezes o negócio ele tem propriedade, a gente entende de cliente, mas a empresa, os seus pares dentro da organização entendem muito daquela cadeia, daquele negócio, daquele mercado. Então, acho que é o nosso trabalho ter essa humildade realmente de entender e traduzir, sabe? De fazer essa conexão, de fazer ser capaz de criar esse elo entre essas duas áreas, né? E mostrando, obviamente, o valor, porque muitas das empresas, e hoje eu vejo, né, pelos meus alunos e pela troca com os profissionais de mercado, elas nem sabem por que elas estão contratando designers, né? Eu preciso de designers. Vamos montar uma área de design, eu preciso de UX. Para quê?
né? Para fazer exatamente o quê? Ela está preparada? Será que ela tem os processos adequados que comportem uma equipe de design lá dentro? Será que ela tem as métricas dos desafios claros? Muitas vezes não. E aí entra também a capacidade, né, estratégica desse profissional de designer, dos profissionais de design, de entender essa realidade e mostrar aos poucos, né, como que ele pode agregar esse valor. Eu acho que nem todo mundo está preparado para isso. Eu acho que exige uma necessidade aí de atualização, né, do próprio profissional. Mas eu acho que competência nós temos, sabe? E acho que os casos que a gente vê, né, no mercado, que isso foi bem feito, que isso conseguiu, os resultados são incríveis, né? Então, acho que eu espero cada vez mais, né, empresas tenham esse espaço e cada vez mais designers consigam fazer essa atualização, que às vezes nem é uma atualização técnica, né? É mais uma atualização, às vezes, de postura mesmo, sabe? E de novo, por mim mesmo, tá? Aprendizado, eu aprendi isso na prática. Eu entrei no Itaú achando que a gente ia ter design em todas as áreas. E eu entendi que a empresa não estava madura o suficiente naquele momento, né? 2012 era um momento em que os terrenos ainda estavam muito áridos, ninguém sabia o que era UX. Montar uma área de UX e permear todas as áreas da organização era impossível naquele momento. Então, de novo, foi um aprendizado meu também de fazer uma gestão da minha expectativa, de montar uma estratégia pessoal, entendendo quais eram as áreas que eu podia impactar, como, quando e de que forma que eu ia entregar um valor para cada uma daquelas áreas, para aí sim fazer com que esse movimento, acho que a palavra é esse movimento ganhasse relevância, né, dentro da organização. Então, é um desafio. Você puxou um ponto legal que a gente tem falado bastante aqui, né, tem uma coisa que eu falo, assim, sobre... Há uma discussão muito grande sobre senioridade, né, o que é ser senioridade, a gente está mudando a perspectiva sobre sêniores, júniores e etc. Mas eu entendo muito que o sênior, o profissional de design sênior, ele é aquele que, em determinado momento, ele precisa entender que o design talvez não seja tão importante, né? Como Maeda fala, né? O que isso quer dizer? Para mim é o que você acabou de dizer. Tipo, olha, eu entrei na empresa, eu acho que design é sinistro, ele tem que tomar conta desse lugar aqui. Mas não é bem assim. Calma aí. Né? Pode ser que ele vá ser sinistro daqui a um tempo e ele tenha que tomar conta de tudo. Mas agora, nesse momento, ele não é, né? Então, essa consciência, até sobre você mesmo como designer, eu acho que é o primeiro passo, né? Você precisa entender muito bem o design para poder chegar nessa conclusão. Não dá para você chegar sem saber o que você está fazendo, sem conhecer muito bem a sua disciplina, a sua profissão, o que ela é capaz, o que ela não é capaz, né? E isso requer, como você falou, aprender, né? Bater na cara, voltar. Então, isso é muito interessante, porque a gente vê muito... Aqui no canal a gente ouve muito... a gente teve um último Bom de UX falando de teatro de UX, né? Sobre contrata-se, finge que está fazendo UX, e aí, o que eu faço? E a maioria dos designers, o que ele faz? Empresa idiota, empresa incompetente, não sou eu. E ele não entende o próprio design para poder discutir isso, né? Então, é muito legal esse tipo de discussão, porque se a gente não começar a se enxergar como design e realmente o que o design pode fazer para aquela empresa, a tendência é a gente botar a culpa na empresa e não entender qual é o nosso papel para fazer aquilo se tornar realidade, né? E Buriti, exatamente, adorei esse ponto. Vai lá, desculpa, por favor. Não, fala, Rodrigo, fala. Não, que a gente volta para um ponto e eu adorei o que você falou, porque a gente também tá assim, a gente está bebendo, sabe, de sabedoria. No final das contas, o desafio nem é o design, é a maturidade. Né? Eu adorei o ponto que você falou, que se conecta com o que o Buriti falou, né? Tipo, cara, é a maturidade, né? Nessa visão, o que a gente pode fazer, onde estamos, quem somos e qual a diferença que a gente pode fazer realmente. Então, assim, Ellen, nossa. Exato. Eu adorei esse ponto que vocês trouxeram, porque, para mim, assim, a senioridade, ela está diretamente relacionada à maturidade. Eu tenho enfim, escrito muito sobre liderança, e, assim, o principal aspecto da liderança é o self-awareness, é você ter esse autoconhecimento. A partir do que você tem o autoconhecimento de
se entender onde os pontos fracos, fortes, aonde que você consegue, onde você precisa melhorar, como você consegue transitar, quais são os seus elementos de maior destaque, aí sim você tem a humildade de entender o outro e aí sim fazer um trabalho de liderança bem feito, né, com impacto. Então, adorei. E teve outro ponto que eu já esqueci o que você falou, Brit, mas que me lembrou uma cena da necessidade de querer conquistar, né, a empresa e tal. E eu me lembro claramente um momento no Itaú que eu fui apresentar o plano estratégico da minha área para o VP, né, da minha estrutura e tal, e óbvio que era um plano extremamente ambicioso, né? Porque eu queria conquistar o banco, né, basicamente. Estou sendo extremista aqui, mas era um plano que realmente iria ter ou tinha como foco ter um impacto de design em muitas áreas, não só na área que eu estava atuando. E eu lembro que ele olhou para mim e falou assim: é lindo estar propondo, mas não estamos prontos para isso ainda. E ele falou: pense grande, comece pequeno. Cara, isso ficou muito presente para mim. E eu acho que um dos sucessos do design no Itaú e né, do todo o movimento que foi feito na organização foi isso. Eu acho que foram movimentos muito pontuais, no momento certo, e que depois, com mais maturidade, com mais senioridade, com conhecimento maior da organização do mercado, aí sim ele passou a ganhar relevância dentro da organização. Então, dicas para os jovens designers, pense nisso, pensa grande, mas começa pequeno, né? Chega na organização, identifica qual é aquele projeto, aquela dor que você vai conseguir resolver de uma forma mais pragmática, mais objetiva, que você vai conseguir mostrar resultado imediato, e faça. Antes de traçar planos gigantes que conquistem, que impactem a organização como um todo. Porque isso realmente não dá certo, né? É melhor começar pequeno mesmo. Eu ia até ter uma pergunta que eu ia te pedir dicas, mas eu acho que essa dica ela já é sensacional nesse aspecto e eu acho que vem de encontro com uma coisa que a gente também acredita muito aqui, que é saiba onde você está, né? Se conheça, óbvio. Mas depois desse passo do autoconhecimento, como você falou, saiba onde você está, porque é descobrindo as lacunas possíveis de atuação é que você vai achar o espaço para que o design ganhe mais espaço e automaticamente a gente gere valor, né, no aspecto de experiência, que é o que a gente começou falando, inclusive. Então, por favor. Uma das coisas que meus alunos sempre me perguntavam, e tinha sempre essa discussão, né, Rafael, que você falou, a empresa não está madura, a empresa não tem um recurso, meu chefe não deixa eu desenvolver um projeto usando design thinking. Assim, eu já escutei isso ao longo de anos. E o que eu sempre dizia é o seguinte: encontra uma oportunidade, uma lacuna, como você falou, encontra um espaço pequeno que ninguém está olhando, ou encontre alguém dentro da organização que é capaz de te dar um espaço para trabalhar com a tua metodologia e faça o melhor projeto que você possa fazer. E isso vários depois, né, feedbacks dessas próprias pessoas, é muito mais efetivo, porque às vezes a gente tende a querer evangelizar, categorizar, explicar, né, teorizar demais o design, enquanto que é muito difícil para uma pessoa que vem de um outro background, né, mais analítico, mais técnico, mais linear, entender. Então, nada melhor do que ensinar fazendo, sabe? E a partir do que você desenvolve esse projeto e ele tem resultado, é natural que outros gestores dentro da organização vão te acionar para que você também possa contribuir para outras situações. E, de novo, experiência própria foi acho que a minha jornada no Itaú foi assim também, né? A gente começou pequeno, né, num prédio lá na Paulista. Eu acho que a gente veio correndo, né, a trajetória do design, as mudanças, o que veio. Eu acho que é impossível a gente não falar agora do momento que a gente está como designers, que é esse momento onde surge os papéis de liderança, né? Você falou que a sua terceira etapa foi a etapa da parte mais executiva, né? Então, o que é essa parte executiva, né? O que significa isso? Porque
no meu entendimento, é uma mudança muito mais drástica para o designer. Porque sair do craft, sair do quase artístico para dentro da corporação, mas ainda entregando algo craft, algo tático, operacional, é uma mudança, é uma adaptação, entender um pouco mais a questão do corporativo, mas entrar no executivo, entrar na liderança, entrar na gestão da visão de design para a empresa, né? Isso trouxe uma outra coisa, né, para o mercado de design, né? Trouxe um outro patamar, assim, a gente sai de uma disciplina que está ali para operacionalizar, para entregar alguma ideia de alguém, para começar a participar da ideia, né? Como é que tu tem visto isso nesses anos, assim, e o que você espera, né? O que você acredita que tem que mudar ainda? Eu concordo com você, eu acho que essa é a principal mudança. Eu acho que é interessante porque o design é uma disciplina que ela constantemente se reinventa, né? Acho que diferente, é claro que todas as outras disciplinas elas foram impactadas pela tecnologia, mas o design eu sinto que a essência mudou, né? Quando a gente olha atrás para para digital e agora para cultura organizacional, né? E vai agindo uma necessidade de uma atualização profissional cada vez maior. Técnica, né? Porque desenhar design, um logo é completamente diferente de desenhar uma experiência para um mobile, né? Então existe essa necessidade dessa atualização técnica e principalmente a capacidade de atualização pessoal, né? De aspectos mais subjetivos que aí sim estão relacionados à liderança. Não é fácil, né? Uma coisa é você pode ser o melhor designer e você não necessariamente vai ser o melhor gestor, porque são skills totalmente diferentes, né? A partir do momento que você passa a gerir um time, você é responsável pelo resultado daquele time sem necessariamente ter desenvolvido nada, né? E para um designer que, na maioria das vezes, é uma pessoa um pouco controladora, é muito difícil, né? Você let it go e tá feliz com o resultado do teu time, né? Então, eu acho que, assim, primeiro, é fundamental, acho que para o designer conseguir ganhar relevância e cada vez mais e subir para o C-level, né? Que é uma das discussões que eu tenho tido, da necessidade de empresas terem design no C-level. É uma realidade que a gente já vê aqui fora, no Brasil ainda isso é muito incipiente. Para que isso aconteça, os designers vão precisar se formar, né? E se desenvolver como líderes. E se desenvolver como líder tem este aspecto de a liderança do negócio, né? Então eu entender o mercado, eu incorporar conhecimento maior de negócios, de mesa, business, de gestão, de estratégia, que não necessariamente, né, ele é formado para, depende de mercado para mercado, né, porque trabalhar no mercado financeiro é completamente diferente de trabalhar no mercado de saúde, e é necessário entender desse mercado. E existe a necessidade de você aprender a parte de gestão de projetos, né? Então, que aí está mais relacionado com o management que a gente falou, então o time, os projetos, a métrica, o time frame, os processos, a gestão dentro daquele projeto dentro da organização, e talvez o principal, que o mais difícil, eu diria, que é a autogestão, né? Que é como você se mantém motivado, disposto, engajado dentro de uma cadeira de liderança que muitas vezes é uma cadeira, um processo solitário, né? Também é um processo difícil, né? Você fazer gestão, especialmente de um assunto que você não tem tanta interlocução dentro da organização, né? Os gestores de outras áreas, normalmente você tem pares com os quais você pode trocar e o designer não, né? É mais raro isso acontecer. Mas eu acho que é fundamental e acho que sim, exige uma necessidade de evolução dos designers hoje para isso. Mas eu sou assangeista, assim, que eu vi excelentes designers se transformando em líderes, tanto no meu time como né, na minha cadeira como professora.
Eu acho que tem muito espaço. E é interessante que o designer que vai fazer esse movimento, ele é um líder muito melhor até que outros líderes. Porque o designer ele tem essa capacidade de conexão, né? de atuar como essa cola, né? Entre várias ideias, entre vários departamentos, entre vários grupos de pessoas. Então, quem consegue fazer passagem se torna um líder inspirador, eu diria. Tenho excelentes bons exemplos aí na minha trajetória. Nossa, no final... Diga, Buriti. No final... no final, dá para entender, né? Assim, que eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas eu sinto uma carga de responsabilidade muito grande de manutenção da conquista, né, do design, dentro desse processo como líder, sabe? Tipo, estou ali para manter aquele estágio que a gente alcançou de alguma forma, e a liderança tem esse papel de manter vivo o que foi vendido e o que tem que ser entregue, né, como designer, né? Então, acho que é muito... Eu achei legal quando você falou, né, essa coisa das vezes estar meio solitário, né? meio sozinho, meio alone assim, no negócio, porque às vezes você está tendo que lidar com uma coisa que ninguém entende, você chegou ali por um motivo e você precisa manter a gente ali naquele local, né? Isso é muito... É legal e ao mesmo tempo dá um certinho de uma preocupação, né? E motivar o seu time, né? E motivar o seu time também, que tá lá querendo fazer, querendo acontecer e muitas vezes encontrando uma série de negativas, né, ao longo do processo. Então, é um trabalho bastante solitário. Eu diria que, assim, eu tive grandes colegas, né, ao longo dessa jornada, de outras empresas, com os quais eu trocava muito. Então, acho que isso é bastante importante. Ter essa aliança, sabe, formar o seu grupo de pares, mesmo que não sejam necessariamente na sua empresa, para se manter engajado, motivado e para troca realmente, né, do que funciona, as melhores práticas. E é legal porque hoje mesmo, eu e o Buriti, a gente estava conversando sobre um ponto que você trouxe e eu fiquei muito curioso de entender a sua visão sobre isso. A gente está falando, são poucas as empresas no Brasil, quase raras, que precisam de alguém numa visão e posição de design como C-level. Porque ainda tem uma maturidade, né, da empresa e dos designers de conseguir enxergar o porquê que isso precisa existir. Por que essa conversa, né, numa visão executiva, numa visão de altíssimo nível, vai funcionar, essa mecânica, né? E você falou que aí fora tem uma discussão já avançada em cima disso. O que é essa discussão mais avançada dessas posições de design de alto nível, né, numa visão estratégica completa da empresa para você? Uhum. Eu acho que ele é um processo que acontece de uma forma gradual e eu concordo com vocês. Não basta trazer um C-level. A empresa precisa estar madura, precisa ter processos, precisa ter uma cultura que absorva, né, que possa fazer o melhor uso, né, do que o design pode entregar. E eu vejo aqui, especialmente nos Estados Unidos, esse espaço já existindo, né? Então hoje é natural, tem várias empresas que já têm Chief Design Officer, né? Tem outro termo também, que uma outra tem um curso até em Stanford de uma outra pessoa do mercado que ela fala the rise of the crescimento do deal. Ao invés do CEO é o deal, que é o Designer Executive Office. E no fundo é a mesma coisa, né? Porque esse profissional ele atua como um agente de transformação dentro da corporação. Só que um agente de transformação que tem já uma cadeira na mesa, né? Que tem voz, que tem espaço, que tem influência dentro da corporação. E aqui, como eu falei, nos Estados Unidos já existe, porque as empresas começaram a investir em design, especialmente as empresas do universo digital, né? Que já nasceram sabendo da importância do design, começaram a investir antes. E aí é gradual, né? Entende-se que quanto mais processos, quanto mais projetos, mais pessoas, portanto eu preciso de liderança, e essa liderança precisa ter espaço para influenciar a estratégia da organização e, consequentemente, ela acaba migrando para uma cadeira similar às outras, né? Cadeiras dentro da corporação. Então, acho que passa a ser gradual. E eu espero que o caminho no Brasil seja similar.
Muito bom. Ellen, se deixasse, a gente gastava aqui 1 hora conversando com você, porque é uma aula, é sensacional, sabe? Eu falo muito. De jeito nenhum, de forma alguma, só traz conteúdo. Quem sou eu para reclamar? Exatamente. Eu só tenho que agradecer pelo seu tempo e toda, sabe, ceder esse conhecimento para a gente, assim, maravilhoso. Tem algum lugar que as pessoas que estão nos assistindo podem te seguir, podem estudar com você? Onde você está? Onde eu estou? Eu ultimamente estou um pouco afastada, sendo bastante sincera. Eu realmente tirei esse período sabático, eu tenho estudado muito, lido muito, mas tenho produzido e comunicado pouco. Pretendo retomar, está aqui na minha agenda desse ano. Eu quero escrever mais, então, enfim, daqui a pouco em breve teremos um Medium, tá na lista aqui dos projetos para compartilhar mais artigos. Por enquanto, acho que o melhor canal é LinkedIn, estou lá mais passiva, mas estou, e a partir do momento que esse canal surgir, eu pretendo compartilhar ali. E eu sou professora da SPM também, então tenho alguns cursos que eu leciono, fui coordenadora por um tempo, mas a partir do momento que eu vim para os Estados Unidos, eu deixei a coordenação, então estou lecionando alguns cursos lá. E é isso, em breve voltarei com mais novidades. Tem um projeto de um livro aí saindo também, então acho que vai ser interessante. E eu adoro poder contribuir, né? Eu acho que o melhor, né, da nossa profissão é poder ver essa evolução e contribuir com novos designers que estão aí, né? Acho que a gente tem que aprender eu aprendo muito com os erros e com os acertos, né, de pessoas que eu admiro, e quanto mais eu puder compartilhar a minha jornada, a minha vivência e ajudar o fortalecimento do nosso setor, melhor. Então, contem comigo e, enfim, estou aqui para o que vocês precisarem. Com certeza. A gente vai tentar cavar algum outro convite para alguma outra coisa, então se prepare. E você vê, você está sabático e ainda nos deu a chance de te ouvir. Então, assim, sensacional isso, tá aqui, gente. Chance única. Ellen, mais uma vez, muitíssimo obrigado, foi sensacional e vai ter de novo. Não tem como, eu vou ter que te convidar. Combinado, o convite já está aceito. E obrigada de novo, e continuem aí com esse canal, com essa jornada, com essa missão de divulgar, de comentar e de evoluir nossa prática, sempre. É isso aí. Com certeza. Obrigadão. Perfeito. Obrigada, gente. Muito bom! Nossa, olha aí, a gente teve o Bom Dia UX, Good Morning UX, com profissionais sensacionais, né? Tem o Bom Dia UX e agora a gente tem o Design Connect, que é outra pegada, outra visão, para complementar todo o assunto, né? E você viu o que foi o papo com a Ellen Kiss, né, Buriti? O que foi isso? Cara, e assim, não tem melhor ou pior, a gente está convidando quem a gente realmente quer falar, com quem a gente quer conversar. Seja no Good Morning, seja no Bom Dia UX, seja agora no Design Connect. E a Ellen arrebentou, porque ela trouxe para a gente os assuntos não combinados, mas são assuntos que a gente já conversa com frequência, assuntos que a gente conversa até entre a gente aqui nos bastidores, né? E deixa, como sempre, muitos temas para a gente explorar mais, né? Muito mais. Então, assim, eu não tenho como sair daqui não mais rico de conteúdo e de pensamentos. Porque é esse que é o objetivo nosso aqui, né, Rodrigo? Fazer você que está ouvindo a gente, assistindo a gente, pensar, avaliar, raciocinar e amadurecer. Porque assim o mercado amadurece junto à tal da comunidade também. Agora eu me relaciono com comunidade desse jeito, sabe? Com cuidado. Então toca o Bruno, é mais ou menos assim. Você coloca em bold, né? Em negrito, né? A palavra comunidade em negrito. Gente, foi isso, exatamente o que o Buriti falou. Então, foi demais. E para isso, se você concorda, dá like no vídeo, comenta, traz indagações e questionamentos sobre tudo que a Ellen falou, que a gente conversou com ela. Olha que aula que foi. E
né? Segue a gente em todos os outros conteúdos que vem por aí. E o próximo episódio do Design Connect é sempre uma surpresa, né? Exato. E quer ajudar a gente? Manda para o teu amigo. Né? Manda pro teu amigo. Não vai pagar R$ 2,99 aqui no Membros do canal? Compartilha. Né? Seja o nosso AdSense. Boa. Vamos usar as pessoas para isso, né? E é isso aí, tá? E chega por hoje, porque para o Buriti é 11h30 da noite e para mim são 8h30 da noite. Então, olha os horários que a gente grava. É legal trazer essa realidade para as pessoas que nos assistem, né? Sacar que a gente faz turno triplo, né? De graça. De graça. Olha aí, jogando na cara ainda. Gente, um grande abraço e eu te vejo nos outros vídeos. Tchau.